Eu vou mostrar pra você algo que o photomaker e o filmmaker odeia. Vou te mostrar, hein? Sabe o que que é? Cliente ruim? Não. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui se chama calibrador de monitor. Ô, José, o cara paga 40 mil reais numa câmera, 20 mil reais numa lente, mas ele não compra um calibrador de monitor, porque ele não precisa. Ele calibra no olho. Ou melhor, eu gosto daqueles que falam assim, não, eu uso Mac. Mac não precisa calibrar, não precisa não. Já vem calibrar de fábrica, ele não perde a calibragem nunca, eternamente. Senhoras e senhores, coloca um terninho, um fraque, porque hoje vamos falar da Sony A9 III, a câmera que veio para bagunçar tudo. Bagunçou todo mundo, José. Mas antes eu não posso deixar de falar do patrocinador desse vídeo aqui, que é a Hightime, meus amigos. Quem você acha que colocou uma A9 III na minha mão? É a Hightime, meus amigos. Então você quer comprar uma câmera, uma lente, qualquer coisa relacionada à fotografia, passa primeiro lá na Hightime. Fala que você veio pelo canal 35mm para dar aquela força para nós, para mostrar que nós é forte, caramba. É isso. Agora bora que eu vou apresentar para vocês a Sony A9 III. Então vamos fazer o seguinte, eu vou explicar de uma maneira bem mais ou menos, como tudo eu faço mais ou menos, para você conseguir entender essa câmera e o que essa câmera representa e o porquê que todo mundo começou a falar dessa câmera de repente, né? Nossa, A9 III, Global Shutter, e agora vai mudar tudo, explodiu a cabeça de um monte de gente. Também já veio aquelas pessoas que começam a falar assim, olha, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Eu adoro essas pessoas. O famoso, você não precisa disso. Passa 2 anos, o cara tá com a câmera dessa na mão. Mas falou que não precisava, mas agora tá? Não, mas é que você sabe, né? Eu sou um profissional. Eu adoro essas pessoas. Bom, vamos lá. Eu vou te explicar o que é o tal desse Global Shutter. Ó, mas é mais fácil você entender se eu explicar para você como funciona o sensor da sua câmera. 99% das pessoas têm o sistema chamado Rolling Shutter, que é um sistema que quando você aperta lá o botãozinho para fazer uma foto ou para fazer um vídeo, ele começa a leitura lá de cima e vem descendo. Então você apertou, ó, começa a ler lá em cima e desce. Nesse gráfico aí você consegue entender perfeitamente como ele funciona. E por esse gráfico você já consegue perceber um problema, podemos dizer que é um problema desse tipo de sensor. Se você estiver fotografando algo muito rápido, ou se você estiver fazendo um vídeo e movimentar a câmera de uma maneira muito rápida, você vai ter uma imagem distorcida ou um vídeo meio distorcido. Você já deve ter visto aquelas transições onde a imagem tomba para o lado assim. Ou algumas fotografias, por exemplo, tem uma fotografia bem famosa que é de um jogador de golfe. Na hora que ele vai dar a tacada, você percebe que o taco ficou totalmente torto. E isso é causado por esse tipo de sensor Rolling Shutter. A minha R6 tem o sensor Rolling Shutter. E olha só que interessante, como as abas do ventilador ficam completamente distorcidas, né? Isso porque quando eu cliquei, a pá estava lá em cima e quando ele acabou de fazer a leitura, a pá já tinha se movimentado. Então virou essa gelatina esquisita aí. E isso vai acontecer tanto na foto quanto no vídeo, como eu disse para você. Olha só o vídeo, que estranho, né? Fica um negócio meio esquisitão, uma coisa meio... uma geleca. Nem parece que é uma pá de ventilador, né? Já o sensor global, meus amigos, o que ele faz? Ele faz a leitura de uma vez só. De novo, põe o gráfico aí que você vai entender. Do lado a gente tem o Rolling Shutter e do outro lado a gente tem o Global. Dá para perceber claramente a diferença. É muito fácil você entender, né? Um faz a captura total e o outro faz essa captura, começa de cima e termina lá embaixo. Bom, então você já consegue imaginar que todos esses probleminhas que eu falei de fotos em alta velocidade ou coisas que você faz um movimento muito rápido, não vai acontecer no sensor global. E realmente não acontece, José. Impressionante. Então quando a gente compara aqui um feito com a Sony A9 III e outro feito com a Canon R6... é nítido a diferença, tanto para fotografia quanto para vídeo. Você não vai ter mais o bending, que é quando aparece vários risquinhos assim, ó, em luz artificial. Você não vai ter mais nenhum tipo de problema de sync com o flash. Independente da velocidade do flash, da velocidade do obturador, nada vai acontecer, porque o sensor captura de uma vez só. Mas essa câmera, você consegue sincronizar o flash até 1/80.000. É uma coisa assim maluca. Espera aí que daqui a pouco eu mostro para vocês com mais detalhe. Isso elimina a necessidade de você ter a boa e velha cortina. Você já parou para pensar que a gente tem mirrorless moderna, mas a gente ainda tem que usar as cortinas lá de trás, lá do passado, que é o mesmo sistema ainda. Uma abre, outra fecha, é o mesmo sistema. Dá uma olhada aí agora para você ver a cortina do sensor global, tá vendo? Tá vendo aí? Nossa, você não tá vendo, pô, porque não tem. Acabei de falar pra você que não tem, que você tá procurando cortina aí, rapaz, você é besta.
é menos um item para quebrar na sua câmera. Aquela contagem de cliques não vai existir mais. Aquele sincronismo que a gente tinha, que era até 1/8000 ou 1/4000, não vai existir mais. Mas é óbvio, nem tudo são flores, meus amigos. Tudo tem um lado ruim. Nesse momento aqui, o lado ruim é o valor. O principal problema vai ser o valor, que é uma câmera caríssima. Você vai ver que é uma câmera que está custando aí por volta de $6.000. E existe uma outra coisa aqui, que é o lance do ruído. E o ISO dessa câmera, o ISO base, já é um ISO um pouquinho mais alto. Que, olha só, nada como você ter o equipamento em mãos para testar. Porque eu vi artigos sobre essa câmera antes de ela ser lançada, que já falava desse lance do ruído, que o ruído ia estar atrapalhando, porque já começava o ISO base em 250. Que esse seria um problema desse tipo de equipamento. Como eu falei para vocês, nada melhor do que você pegar o equipamento na mão e testar. Por isso que eu não emiti nenhuma opinião antes de eu estar segurando o equipamento, porque quando você começa a fazer os testes de verdade, aí algumas coisas mudam. Houve um papo também sobre o lance do alcance dinâmico que era menor. Isso tudo, gente, eram críticas sendo feitas baseados em outros equipamentos e não baseado em cima de você pegar a 9.3 na mão e fazer os testes. E vocês vão se surpreender, porque a gente vai fazer os testes e você vai ver, cara, que a Sony não veio para brincar não, mano. A Sony não veio para brincar não. Calma aí. Mas assim, em contrapartida a isso, a gente tem aquele tipo de sensor que chama sensor stacked, que são sensores que fazem a leitura mais rápido. Eles ainda são rolling shutters, mas faz a leitura mais rápido. Isso minimiza todos aqueles problemas que eu falei do sensor rolling shutter. Isso não faz os problemas deixarem de existir, mas minimiza. Então, câmeras como R3, Z9, as topo de linha, flagship das marcas, têm esse sensor mais rápido. Mas o mais interessante é que a Sony tem tudo. Mano, a Sony, bicho, é a empresa a ser batida. Porque assim, a Sony faz desde o sensor do seu celular, que você nem sabe que é da Sony, mas até o sensor global. Cara, os caras têm tecnologia de tudo. Tá, mas agora vamos fazer o seguinte, deixa eu apresentar para vocês a câmera. Vamos fazer diversos testes aí, vou falar as specs para a gente entender sobre esse equipamento e o porquê que ele deu tanto o que falar. Bom, vamos lá, Sony A9 III, Global Shutter, sensor de 24 megapixels, full frame, estabilizado. Meu, você pode desligar o vídeo aqui agora. Ninguém no mercado tem isso que eu acabei de falar. Desliga. Não desliga não. Fica aí, pô. Só tá brincando com você, não é pra desligar o vídeo. Eu sei que você vai falar, você vai comentar. Não, mas as Red tem sensor global, tem o sistema global. Você tem a Z-Cam, que também tem. Mas essas são coisas de cinema, meu amigo. Câmeras de cinema. A gente tá falando de uma câmera híbrida full frame. Como eu falei pra vocês, o ISO base dessa câmera é de 250. Mas se você ativar a expansão de ISO, você consegue descer para 125 e ir até 51.200. O obturador, a gente vai até 1/80.000, sincronizando com flash. Tá? Não é só 1/80.000, ah, beleza, não é rápido. Não, a gente já viu câmeras aqui que chega até 1/180.000. Mas essa aqui sincroniza com flash. E ela faz nada mais, nada menos que 120 fotos por segundo. 120 fotos por segundo. Ela possui 759 pontos de foco e com aquele sistema super moderno que todas as mirrorless vêm, né? Você tem animal, carro, um monte de coisa. E dentro dessas opções, onde você escolhe que tipo você quer que ela foque, se é um animal, se é um gato, sei lá, qualquer coisa aí, você ainda tem mais opções para você refinar esse foco. Então, é um sistema de foco muito avançado. Tem também aquele sistema de pré-disparo, né? Que você segura meio botão, ela já está gravando as imagens. Bom, para quem fotografa pássaros, para quem fotografa coisas de alta velocidade, que é porque essa câmera foi desenvolvida, né? Isso é uma mão na roda, né? Porque antes da ação acontecer, você já está registrando a cena. Então, você consegue ter... É quase impossível você não ter aquela cena que você quer. A menos que, sei lá, você faça uma faculdade para errar o momento. Porque aí, pelo amor de Deus, não tem como, né? As câmeras estão facilitando demais para a gente. Falando das configurações de vídeo, ela faz 4K até 120 FPS sem crop, hein? Dessa vez sem crop mesmo. Eu vacilei lá na 7.4 lá que vocês me corrigiram. Mas essa daqui é 120 FPS sem crop. 422 10 bit. Se você quer aumentar isso ainda, você consegue gravar externamente com uma resolução um pouco maior que o 4K. Não chega a ser a 6K não, né? Eu escutei falar que essa câmera fazia o oversample de 6K, mas pela resolução do RAW, não me parece ser 6K. É um pouco maior que o 4K.
E aí você consegue gravar em RAW, essa resolução que é um pouquinho maior que o 4K, 422 e 16 bits. 16 bits! Vamos falar do corpo da câmera, porque é um corpo muito bem construído, é um corpo feito de magnésio. Ela tem uma tela de 3.2 polegadas com mais de 2 milhões de pontos. O que eu achei engraçado é que ela é uma tela tilt. Sabe aquela tela que abre um pouquinho assim, que eu sempre reclamo aqui quando vem? Aquela mesma que a Fuji colocou na GFX 102, que eu sempre resmungo dessa tela. A Sony tem essa tela e também tem a tela que eu gosto, que é a tela que flipa. Eu achei muito legal isso, os dois sistemas na mesma câmera. Para quem é mais conhecedor aí, eu acho que a 9.2 já tinha isso aí também, né? Eu achei muito legal. Tinha que ser padrão nas câmeras, esses dois sistemas aí. Aí não tem como você reclamar, não tem como eu vir aqui reclamar, José. Como que eu vou reclamar? E ela tem também o Viewfinder OLED com mais de 9 milhões de pontos. É fantástico. Essa parte do corpo da câmera é uma câmera que você pega na mão e fala: uou, isso aqui é coisa fina, coisa séria. Ela possui mais botões de atalhos e vários dials também, né? Então tem muita coisa nessa câmera que você resolve sem entrar no menu, o que eu acho muito legal. E dando aquele passeio pelo corpo da câmera, vamos ali no lado esquerdo, que é onde ficam as conexões. Você vai ter uma saída HDMI grandona, uma entrada 3.5 para microfone e uma saída para você monitorar o áudio, uma entrada RJ45, uma USB tipo C, que serve para você também carregar a câmera, uma daquelas entradas Sync de flash, parece de flash, né? Aqui tá escrito assim, no manual tá escrito que é PC Sync, mas eu acho que é para flash, né? Não é possível. Essas entradas, pelo menos, é aquelas entradas de flash clássico, né? Mas não sei também. Sei que manja aí, fala aí o que é isso daí, porque eu não usei esse negócio. E uma entrada micro USB. Já do outro lado, a gente tem entrada para 2 cartões CF Express tipo B ou 2 cartões SD. Essa parte eu achei meio estranha, porque a entrada do cartão SD é a mesma entrada do cartão CF Express. Quando você coloca o cartão CF Express, ele fica meio balangando. Assim, não sei se eu cheguei a fazer um take disso aí para você, mas ele fica meio balangando. Eu achei meio estranho esse negócio. Mas quando você coloca o cartão SD, fica de boa. Eu usei um CF Express e um SD. Um eu deixei focado só na parte de vídeo e o outro só para fotografia. E a bateria é a NP-FZ100, a bateria clássica da Sony aí, que aguentou bem o tranco. Tá, chega de falar de spec, agora eu quero falar de qualidade de imagem, que eu sei que é isso que você quer ver, né, mano? Vamos falar de qualidade de imagem para fotografia. Vamos começar falando de recuperação de altas luzes. E olha, é o seguinte, as câmeras de hoje não dá mais para você tirar recuperação se você não utilizar o ISO da câmera, se você não subir um pouco o ISO, porque ela tem um desempenho com ISO muito baixo e ela tem outro desempenho com o ISO que seria o ISO ideal para você retirar isso. Então, nos testes que eu fiz com o ISO mais baixo possível, ela conseguiu recuperar míseros 1.3. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Falei, pô, a câmera desse nível aí não dá, né, bicho? Mas se você já sobe ali para o ISO padrão dela, que é de 250 ou o ISO 500, você já tem uma recuperação aí de mais de 2 pontos. Precisamente 2.3 pontos. Ela não recupera mais que 2.3. Para cima disso daí, você só está deixando o branco cinza, não está recuperando. Mas realmente ela consegue ganhar esse Dynamic Range. É muito interessante porque você acha que vai ter ruído, mas não vai, né? Porque você está usando o ISO 500 ali. E você imagina, usar ISO 500 numa câmera super moderna que nem essa daí, cara, não muda quase nada. A menos que você seja aquela pessoa que erra completamente a exposição e tem que ficar recuperando um monte de coisa. Aí sim, você vai ter um certo problema. Mas fora isso, não. Só em comparação com a minha R6, a minha R6 consegue recuperar 2.1 pontos nas altas luzes. Então, assim, ela vai um pouco além. Então, você já está vendo que esse lance do alcance dinâmico já não era tão verdade assim. Vamos continuar. Na recuperação de sombras, olha, com qualidade, 3,5 pontos. Com qualidade. Dá para forçar até 4,5, mas aí depende muito da sua técnica de edição para você conseguir contornar isso. E que está dentro do padrão da minha R6 também. Então, gente, vamos lá. Não vamos falar que o alcance dinâmico é menor, porque você já viu que não é. O alcance dinâmico está pau a pau com a minha R6 e eu tenho certeza que é a mesma coisa que a R6 Mark II também. Porque eu lembro de ter testado essas duas câmeras, não tinha tanta diferença em termos de alcance dinâmico. Eu vi alguns testes na internet, mas aí acho que focado mais naquela parte de computador, onde é números e não sei o que, gráficos que a gente nem consegue entender, que deu a latitude dessa câmera em 9 pontos. Mas é um teste, gente, que honestamente são gráficos, eu não consigo nem entender como é feito isso.
os testes que eu fiz deu esse resultado. Então, ela conseguiu, de fato, ser melhor que a minha R6 e eu acho que deve igualar a R6 Mark II. Eu estou pegando a R6 e a R6 Mark II como padrão. Primeiro que eu tenho uma R6 aqui, é fácil de eu testar. Segundo, que a quantidade de megapixel é muito próxima. Então, fica dentro ali da margem de teste justo. Bom, vamos falar rapidamente das cores, porque a cor é fantástica. É o mesmo padrão ali da A7 IV. Eu lembro de ter testado a A7 IV, ter gostado muito das cores dela. Foi a melhor Sony em relação de cor que eu vi. Essa daqui seguiu o mesmo padrão. Não foi nem melhor nem pior. E é engraçado que eu tenho uma impressão da Sony que é o seguinte, eu ponho as mesmas configurações aqui quando eu vou comparar. A Sony sempre me gera uma imagem um pouco mais fria do que a Canon, mesmo usando as mesmas lentes. Usando o mesmo Kelvin, a mesma luz. Interessante. Talvez você que só use Sony não perceba isso. Quando você comparar com uma outra câmera, fazendo testes, aí você vai perceber do que eu estou falando. Bom, falando do ISO, né? O ISO vai muito bem até 12.800. É o limite para você conseguir usar e conseguir ter uma pequena margem de edição. Acima disso daí já aparece aquelas bolhas roxa, verde, que já não fica legal. Ela tem exatamente o mesmo desempenho de ISO da minha R6. Em alguns momentos eu achei que a R6 estava um pouquinho na frente, mas aí, sabe, não é conclusivo. Você olha, parece tudo muito igual. Bom, gente, nessa parte de fotografia eu posso dizer para vocês que eu fiquei muito surpreso. Porque eu estava esperando mais ruído e menos alcance dinâmico. Não foi o que eu vi. Então, por isso que eu disse para vocês que a Sony realmente veio para dar o chute no peito. Falando do sistema de foco para fotografia, foi fantástico. Dessa vez eu tinha uma lente da Sony que eu podia usar, que era a 16-35 e uma outra 85, que eu também tive a oportunidade de usar, todas elas com foco automático. O foco automático não decepcionou em nenhum momento. Tanto para foto quanto para o vídeo. Eu testei esse sistema com iluminação muito boa, testei esse sistema com iluminação ruim, em foto de rua, em retrato, não tive problema nenhum. Reconhecia o olho, reconhecia o que eu precisasse, reconhecia. Então, zero problemas de sistema de foco, eu julgo esse sistema de foco sensacional. Gente, vamos lá. O que eu achei da parte de fotografia dessa câmera? Eu estou muito surpreso, porque de fato eu achei que ia ter mais ruído e de fato eu achei que ia ter um alcance dinâmico muito menor. E eu fiquei surpreso e não consegui enxergar isso, né? Todo o teste que eu fiz não deu conclusivo. Deu pau a pau com a minha R6 e até melhor, né? Como vocês viram. Eu usei boas lentes aqui para fazer esse teste, então assim, em termos de nitidez que eu extraí de foto, pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus, que câmera legal, velho. E que lentes legais que eu testei também. Depois, calma que vai sair review dessas lentes aí. Rapaz, uns equipamento brabo, viu? E esse lance do Global Shutter, cara, isso é ignorância, né, mano? Então, quando você coloca lado a lado, assim, esse lance da fotografia de alta velocidade, não tem como, cara. Não tem como. É um novo caminho a se seguir. Lembra lá que eu falei para vocês sobre o flash, que infelizmente eu não tenho um flash para Sony, não tenho um rádio que funcione em Sony para eu conseguir trazer o flash, mostrar ela sincronizando em 1/80.000. Infelizmente eu não tenho. Mas eu fiz alguns testes no vídeo ali que mostra a diferença do Global Shutter para o Rolling Shutter. Se liga. Eu estava gravando um vídeo aqui, aí eu só disparava o flash e eu vou dar uma pausa na hora que o flash for captado pela câmera. Você vai ver que no sensor global, ele acende o frame inteiro. Já no Rolling Shutter, ele fica travadinho ali, ó. Ele fica uma parte iluminada, outra parte não. É bem interessante, aí dá para ver a diferença de tipo de sensor. É bem legal isso. Vamos falar da parte de vídeo agora, porque essa câmera ela conseguiu ser relevante em todos os sentidos. Então vamos lá, os testes que eu vou passar aí para vocês foram feitos no 4K, 30 fps, 10 bit 422. E tudo eu fiz em S-Log3, que é aquele perfil mais flatzão lá, bonito, para depois você fazer a color. Vamos lá, lembra que eu falei para vocês que essa câmera ela tem uma latitude de 9 pontos? Lá eles dizem que o ISO base para você fazer o S-Log3 nessa câmera é o ISO 2000 para você conseguir o máximo de alcance dinâmico. Então eu fiz o teste seguinte, eu coloquei esse ISO 2000, que eu acho um exagero, né? Você tem que ficar colocando filtro para você conseguir fazer as coisas. Então eu coloquei esse ISO aí e eu fiz a exposição completamente errada. Eu fiz 3 pontos a mais de exposição para eu tentar recuperar para ver se realmente tinha esse Dynamic Range. E olha, você consegue recuperar e recupera lindamente. E aquele ruído que você achou que teria, não tem porque você está recuperando para baixo. Você não está fazendo uma subexposição para depois levantar essa imagem. Você está pegando ela de mais claro e escurecendo ela.
Então o resultado final fica muito bom. Você não percebe que você estava em ISO 2000, por exemplo. Mas o que acontece? Eu não gosto muito de ISO alto para fazer vídeo, não. Então eu voltei lá para o ISO 500, que é o ISO mínimo que ela permite para você fazer vídeo. Fiz esses testes também e percebi o seguinte, ó. Você fazendo a exposição correta com o ISO 500 é a mesma coisa que você fazer a exposição errada 3 pontos a mais do que o ISO 2000. Na hora que você iguala essas imagens, você tem o mesmo nível de ruído. Especialistas do S-Log3 dizem que você tem que expor 2 pontos acima para depois se recuperar. E de fato isso ajuda mesmo, tá? Eu sempre faço isso. Quando eu vou gravar de Sony, eu exponho de 1,5 a 2. Eu prefiro ficar em 1,5, tá? Mas fica sempre assim, 1,5 a 2, para depois eu descer na edição aqui. Mas agora, se você errar a exposição para baixo, colocar ali ISO 2000 e colocar 1 ponto a menos, ou até zerar aquela imagem para depois você puxar, ficar tudo bonitinho, você vai perceber que a imagem não fica muito legal, não. Aí vem um ruído bem chato. Aí é melhor você manter o ISO 500. Se for errar, erre com o ISO 500. Para baixo. Errando para baixo, tá? Errando para deixar a imagem mais escura. E uma das vantagens desse sistema Global Shutter é você conseguir fazer movimentos rápidos sem ter nenhuma distorção. Isso abre todo um campo novo aí para quem precisava disso e não fazia por limitação técnica. Isso é bem legal, mas claro, você não vai ficar usando isso toda hora, né? Vai ficar agora só porque tem um global, você vai ficar mexendo que nem um maluco, o pessoal vai ficar bagunçado da cabeça. Mas eu fiz esse teste aí para mostrar para você. E comparei aí com o da minha R6, aí você vê lado a lado, né? A R6 fica meio tortinho e a global fica aí retinho. A nitidez desse 4K, meus amigos, parabéns, viu? Olha, assim, o 4K da minha R6, que é esse aqui, eu acho muito bom. Né? Se você está vendo meio desfocado é porque talvez eu vim um pouco para frente, vim um pouco para trás aqui, saí da região de foco aqui porque eu uso lente manual. Mas assim, eu não posso reclamar do 4K da minha R6, eu acho muito bom. Mas como essa faz um oversample, você tem 1 grauzinho de nitidez a mais. E em termos de aquecimento, claro, aquela opção estava ligada, né? Deixei ligada aí porque senão a câmera não funciona. É uma câmera que ela aquece, mas ela aguenta o tranco. Só para você ter uma ideia, meu amigo chegou a rodar um clipe com ela, mas assim, rodou o dia inteiro lá e ficou de boa. Não tivemos nenhum problema de aquecimento com essa câmera. A bateria também teve um desempenho muito bom, tá? A gente não precisou parar para carregar ou trocar a bateria, não. Bom, de novo eu deixo meus pesares aqui de não conseguir ter feito vídeo em RAW em 16 bits, cara. Isso é uma vontade que eu tenho, mas infelizmente eu preciso investir uma grana aí para eu conseguir comprar aquele Atomos Ninja, né? Para eu conseguir extrair o RAW dessas câmeras. Eu preciso fazer isso, eu tô guardando dinheirinho aí para ver se nós faz isso aí. Bom, gente, a conclusão que eu tenho sobre a Sony A9 III. É uma câmera fantástica, é um passo tecnológico muito legal. Você pode estar se perguntando, Ronaldo, mas esse sensor global, Global Shutter, é algo novo? Não, isso foi inventado lá nos anos 70. Sony A9 III é uma câmera fantástica, tanto para fotografia quanto para vídeo. Superou minhas expectativas tanto na parte de ruído quanto na parte de Dynamic Range, porque eu já fui com aquele pensamento das coisas que eu li que não seria tão bom. E tomei na cara, ainda bem. E a Sony está de parabéns por tentar avançar a tecnologia. Agora todo mundo vai ter que pensar em ter uma câmera com Global Shutter na sua linha, porque senão a Sony vai nadar de braçada nesse setor. É o seguinte, é uma câmera extremamente cara, porque é o preço que você paga por avançar tecnologicamente alguma coisa. É uma câmera diferente, é uma câmera que deve ter peças mais caras. Então não tem como. Não é uma câmera para todo mundo mesmo. Pelo menos nesse momento aqui. Espero que futuramente dê uma barateada e entre ali para o patamar de câmeras normais. Agora, o fato de não ter o obturador mecânico, isso é maravilhoso. A câmera fica mais silenciosa. Como eu disse para vocês, esse lance de contagem de clique já era. Não vai ter mais, não vai ter esse negócio. Mas quantos cliques tem? 1.500.000. Dane-se. Você parou para pensar que é uma peça a menos na sua câmera que vai quebrar? Porque vamos ser sinceros, o obturador mecânico ele determina a vida útil de uma câmera. Quantas câmeras já não quebrou o obturador eletrônico? O cara comprou outra câmera porque a dele estourou o obturador mecânico. E depende do momento que isso acontecer, não vale nem mais o conserto. Agora, eu realmente não quero entrar nessa discussão besta de você não precisa, você precisa, nem todo mundo precisa. Eu não quero saber disso. O meu interesse é pela tecnologia. E é muito legal ver que ela está avançando. Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, ó. E fui!